pouquinho sobre os papéis. E vamos deixar por fim. Todo mundo fica mais curioso na parte da intimidade. Não sei por que intimidade todo mundo fica curioso. Eu lembro que na época que eu era estudante de medicina, existia uma matéria chamada Medicina Legal. Era uma matéria que ninguém gostava. A maioria do pessoal faltava, matava a aula, eu particularmente gostava. Eu não gostava que hoje eu sou médico legista. Talvez por influência de ter um pai policial, talvez isso tenha influenciado. Mas era uma matéria que ninguém gostava, então a aula não era sempre fazia. Só tinha eu e mais 2 ou 3 ligados. Quando ele foi dar aula de sexologia forense, não faltou um. Então sempre é um assunto que o homem gosta, né? Então vamos deixar por fim para despertar o interesse. Amém? Sobre papéis, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Efésios, vamos ler no capítulo 5. Vamos ler do capítulo 21 em diante. Todos acharam? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém odiou a própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, eles serão 2 numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Eu gostaria de colocar em evidência o versículo de número 22, que diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Tem marido que coloca esse versículo numa placa luminosa, piscante, na parede principal da casa. Tem marido que adora esse versículo. Tá? Só vamos explicar, desde a mulher, para explicar na nariz da mulher esse versículo. Olha o que Deus está falando para você. Fala uma coisa que é verdade. Deus está falando para ela. Deus não está usando o marido como intermediário. Ela é crente, ela é cristã. Está escrito para ela.
Se ela está lendo, tudo bem. Se ela não está lendo, ou se ela está lendo e não está cumprindo, é entre a pessoa e Deus. Então não precisa de marido lembrar. O marido tem que lembrar, vamos ler a Bíblia, vamos fazer um culto doméstico, vamos na escola dominical, vamos orar juntos, vamos fazer a obra do Senhor juntos. Agora, tem marido que só lembra esse trecho da Bíblia, mas não lembra outros. Quer que a mulher cumpra a palavra de Deus, mas ele não cumpre a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala em mulher, sujeitai-vos. Sujeitar, submeter. Submeter vem do latim. Submeter que quer dizer trabalhar junto. Não quer dizer trabalhar abaixo. O machismo das sociedades, eles transformaram esse conceito de submissão num conceito de inferioridade, quando não é verdade. É um conceito de lateralidade. É que nós aqui no Brasil, nós vivemos um período de escravidão que foi muito cruel. Foi muito cruel a escravidão aqui no Brasil. Então, quando se fala em servidão, você associa, ou submissão, você associa literalmente aquela crueldade, aquele período cruel que nós vivemos aqui no nosso Brasil. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Submissão é estar ao lado, é ser coadjuvante, é ser adjutora. Deus falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora. O pastor auxiliar daqui dessa congregação, ele é um pastor, ele tem uma capacidade de, na ausência do pastor titular, levar a congregação adiante. O pastor auxiliar, ele tem a capacidade de, se o pastor atrasar, professor, se o pastor vier a faltar, manter a congregação unida e atuante. O adjutor, o coadjuvante é para isso. Agora, o homem tem que pagar. Ah, mas por que não dá para ter duas cabeças? Duas cabeças, infelizmente, não funcionam. Entram em conflito. Tem que ter uma cabeça comandando só. E essa cabeça, Deus, não sei por quê, escolheu que fosse o homem. Mas isso é um privilégio? Não. É uma questão de responsabilidade. Eu trabalhava numa clínica ortopédica lá em São Paulo e eu era empregado de alguns ortopedistas, eles eram os donos. Eu trabalhava para eles, chegava lá, atendia os pacientes, era dividido, né, porcentagem do atendimento para eles, era como um empregado deles. Naturalmente eu ganhava bem menos do que eles acompanhavam um pouco maior. Aí um belo dia eles me chamaram e falaram, olha, gostamos muito de você, você vai ser o nosso sócio. Agora de empregado da clínica você vai ser um dos donos da clínica. Opa, legal, sou dono, sou patrão, sou sócio, sou empresário, sou tudo aquilo, olha tudo bem. Se arrependimento matasse. Por quê? Quando eu não era patrão, se queimasse o raio-x, eu não tinha que ter o trabalho de atrás. O problema não é meu, se queimasse uma luz, se iniciasse alguma coisa, se o convênio atrasasse o pagamento, porque o pagamento que é feito pelos médicos e pelos profissionais daquela clínica é o que o convênio paga nos atendimentos. Às vezes o convênio atrasa 2, 3 meses. Se o convênio atrasasse o pagamento, os funcionários da clínica você não podia atrasar. Certo? Então tinha que manter aquilo funcionando. A responsabilidade era tanta que aquilo que eu achava que era um privilégio não necessariamente era. Ser o cabeça de uma família não é um privilégio, é uma carga muito grande. É como se fosse uma pirâmide invertida. O cabeça da família é a ponta da pirâmide, mas a pirâmide ela está com a base para baixo.
ponta para baixo. Sabe? É como se fosse um tijolo sustentando tudo aquilo. O peso da responsabilidade é muito grande. E você, como homem, você está preparado para assumir essa responsabilidade? Você está cheio da palavra de Deus? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Ou você é um pobre? Tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez? Morreu. Você morreria pela sua esposa? Se tivesse um tiro em direção à sua esposa, você se colocaria na frente ou se colocaria atrás? Você briga pelo seu lar? Você batalha pela união da sua família? E você responde por isso? Ou você culpa a sua mulher? O fracasso que muitas vezes você tem na criação de um filho, tá vendo? É culpa sua, ele culpou você. Pois com você, como você escolhe ser criado assim? Na hora que as coisas dão certo, o sucesso é dele. Na hora que as coisas dão erradas, foi a mulher ou foi o cônjuge que atrapalhou. A responsabilidade é toda minha. É assim que o homem tem que pensar. Em casa, quem faz parte de dinheiro é minha esposa. Ela que cuida de tudo isso, banco, pagamentos. A maior parte do aporte financeiro de casa vem do meu trabalho. Mas é minha esposa que cuida. Falou, irmão, só não está invertendo os papéis? Não, ela cuida, mas a responsabilidade é minha. Foi um acordo que tivemos entre eu e ela. Mas a responsabilidade pelo sucesso do navio continue navegando é minha. Deus me deu essa responsabilidade. Se ela estiver gastando demais, eu não tenho que ficar bravo com ela. Eu tenho que saber o momento exato de pedir ela por isso. A responsabilidade do esposo é muito grande, tanto quanto a responsabilidade de Cristo. Ele está mexendo com uma vida humana que completa a sua vida. Ele está mexendo com a sua própria carne. Agora vem as chamadas agressões. Alguém se bate em si mesmo? Alguém se espeta no seu juízo normal? Alguém no seu juízo normal se chicoteia? Se é a sua carne, não tem que haver agressão física. Ninguém bate na própria carne. É como se estivesse batendo em você. A dor da doença no nosso carne, a doença não é dela, a doença é sua. O problema também é seu. Do mesmo jeito, isso mesmo aconteceu com ela. Você doente e ela sadia. A doença do casal. A doença dos dois. O problema é dos dois. No desempate, o voto de qualidade do homem. A responsabilidade perante Deus é do homem. Eva foi tentada pela serpente.